iniciado. Pois bem, né? Bom, então dá uma boa noite a todos e uma boa noite bem feliz, gente, porque a gente vai acolher aqui a professora Mabelle no módulo 2, além do módulo que ela já faz com vocês aí, de acompanhamento, de apoio, né, no TCC de vocês. Então, novamente, a professora Mabelle está aqui para nos ensinar muito sobre gestão do processo de doação e transplante, com olhar e com aspectos aí nas ferramentas de gestão. Então, eu vou primeiro passar para ti para dar as boas-vindas, professora, e depois a gente vai ouvindo os colegas aqui para que eles vão sinalizando o nome, onde atuam, né? Qual foi aí, como foi a experiência do módulo 1 e o que eles esperam aí para o módulo 2. Eu acho que é um bom mote para a gente começar. Perfeito, professor, obrigada. Gente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Enfim, agora conhecendo um pouco mais da turma, né? Porque a gente já teve um contato. Então, o restante eu acho que foi online. Vai ser bom a gente ter esse aprofundamento aqui. Agradeço, professor. Enfim, eu gosto muito dessa ideia, né? Eu acho que você trouxe uma palavra para mim que é fundamental, que é quando a gente faz o curso com os alunos, né? São eles que fazem o curso. Isso é muito importante, é como eu acredito também na docência. Então, acho que isso é desde quando o Anderson me chamou um pouquinho para conversar, explicar a proposta do curso, eu achei muito legal. E até falando para vocês um pouquinho de mim, né? Eu sou administradora de formação, sou administradora dentro da Secretaria de Saúde, sou especialista em saúde, né? Administradora. Sou psicóloga também. Eu fui desenvolvendo ali, enfim, desde sempre, minha atuação dentro do recursos humanos, dentro da gestão de pessoas, no privado. E aí fui para a Secretaria há 12 anos atrás. Atuei muito forte no planejamento, na subsecretaria de planejamento, na parte de contratualização dos cursos. E aí, há alguns anos, eu estou na gestão de pessoas. Então, hoje eu estou na coordenação de inovação e gestão do conhecimento, que fica dentro da subsecretaria de gestão de pessoas. A gente atua muito com dimensionamento, com formação, com educação permanente, com ensino e pesquisa, com a força de trabalho, com os concursos, que todo mundo sempre, né, adora os concursos maravilhosos, enfim, com voluntariado, enfim, com planejamento estratégico da gestão de pessoas para a Secretaria de Saúde. E quando a Anderson me comentou dessa proposta, eu achei muito interessante. Eu já dou aula há algum tempo, alguns anos, e dou aula também no curso de gestão de saúde pública há alguns anos. E a gente foca muito nessa questão do desenvolvimento de gestores, né? E quando o Anderson trouxe a proposta, eu achei muito interessante, porque vocês têm um curso todo focado, e esse módulo, ele é um módulo de gestão estratégica, né? Então, a ideia é desenvolver esse olhar estratégico de vocês. Inclusive, quando a gente conversou um pouquinho na aula passada sobre orientação, vocês trouxeram muito a questão do quê? Que é muito, vocês estão na zona de conforto muito grande no transplante, né? Jaqueline, teu microfone está aberto. Eu não sei se eu consigo... Eu já fechei aqui, viu? Pronto, obrigada. Ele trouxe muito essa questão da gestão estratégica, né? E vocês trouxeram sobre o conforto, da zona de conforto de vocês da assistência. E eu acho que é muito interessante a gente falar de um módulo de gestão estratégica, porque isso vai ajudar vocês na assistência, mas não somente, a ver o sistema como um todo, né? Enxergar o sistema de transplante como um todo e enxergar o SUS também de uma maneira mais ampliada. Então, enfim, fico aqui muito animada para poder contribuir da melhor forma possível. Contem comigo, contem com o professor José, enfim, acho que a gente vai fazer uma dupla aí bem legal para a gente conduzir com vocês. Sabemos que é véspera de feriado, como a gente disse para quem entrou depois, né? Então, a gente vai tentar ser bastante objetivo para vocês depois poderem descansar e se preparar. E aí, a partir da semana que vem, a gente pega mais pesados. Combinados? Aí, eu acho que a gente pode ouvir eles um pouquinho, pode ser a apresentação? Podemos, depois que a gente ouvir eles um pouquinho, a gente repassa aqui o plano de ensino do módulo 2, para ver se todo mundo não tem dúvida. O mote e a forma, eles já estão bem, né, foram bem atuaram aí no módulo 1 como todo, então acho que a adaptação vai ser bem tranquila, só mais para a gente ver os conteúdos e ver, dentro da tua fala, obviamente já foi destacada, essa saída um pouco da zona de conforto, mas eu tenho dito para eles que é uma porta de oportunidade que abre para que a gente aprimore ainda mais nosso conhecimento e nossas habilidades. Não é, Bárbara? Diga quem você é para a professora Mabelle. Beleza. Então, eu sou enfermeira de formação. Hoje eu trabalho lá na coordenação geral do Sistema Nacional de Transplantes. Tá?
Posso acrescentar uma pergunta, Bárbara, que eu queria que vocês respondessem também? Qual que é a expectativa de vocês em relação a esse módulo? Quando vocês escutam gestão estratégica, o que que passa na cabeça de vocês? Qual que é a expectativa que vocês têm aqui para essas próximas aulas, tá? Pedir para todo mundo responder rapidamente essa pergunta. Então, eu acho que vai ser um pouco mais assistencial, né? Essa parte. Acho que a gente entrou muito em leis, né? Como que funciona, e agora a gente vai para o outro olhar, que é a parte assistencial. Acho que vai ser bacana. Você vai ver, Bárbara, que nem tanto, tá? Ainda não vai estar no módulo assistencial, mas vai chegar muito na prática de como a gente pode levar os elementos de gestão para que isso. O primeiro módulo, professor, é um módulo complexo e difícil, porque a gente fala do arcabouço do processo de doação e transplante, e aí a gente teve que usar muito umas artimanhas aqui para diminuir a densidade que é o conteúdo. Não é isso, Kaique? Tudo bem? Boa noite. Vamos continuar também. Então, eu sou o Kaique, eu sou médico, sou lá do Hemocentro, já tem uns 15 anos que eu sou do laboratório de transplante, e eu trabalho tanto lá quanto com auditoria também. Aí essa coisa da gestão e a coisa do transplante conversa muito com o que eu quero fazer no futuro, né? E quanto à gestão estratégica, eu acho que está relacionado com o que a gente vai fazer no curso mesmo, né? Aprender ferramenta para poder colocar essa coisa da gestão. E às vezes é umas coisas simples, tipo a matriz de Eisenhower, que a gente acha que é bobo, mas você tem que, se você não conhecer a ferramenta, você não sabe usar ela, sabe? Kaique, perfeito. E aí eu vou pegar a fala do professor para trazer isso, assim, um pouco, Bárbara, da tua expectativa. Quando a gente fala de gestão, a gente aplica o processo assistencial dentro da gestão, né? A gente olha a gestão de uma maneira diferente para o processo. Então, Kaique, é exatamente isso, essa é a expectativa do módulo mesmo, a gente poder olhar e falar, ó, de onde surgiu o Kanban? Para que ele serve, né? Qual o contexto dele? Não é só preencher uma corzinha, não, tem toda uma estratégia por trás. Muito bom. Bom, vamos seguir aqui. Vamos primeiro pedir para eles essa timidez de não abrir a câmera, eles têm que acabar no módulo 1, a gente foi instigando. Mas a Pâmela quer falar, então, por favor, Pâmela. Eu posso falar, eu vou pedir desculpa que minha câmera não tá abrindo. Eu não sei o que foi, não sei se é o computador, eu tentei pelo computador, tentei pelo iPad, não abriu de jeito nenhum. Mas enfim, acho que todo mundo já viu meu rosto, tanto a prof. Mabel quanto o prof. Josélio. Então, vou me apresentar, me chamo Pâmela, sou enfermeira da Cidote, do Hospital DF-STAR, do hospital privado. Iniciei tem pouco menos de um ano, caiu na minha mão a Cidote, foi meio que, toma aqui. E aí venho tentando desenvolver aí, e aí por isso que eu quis entrar nessa pós, né, para tentar entender um pouquinho sobre o sistema mesmo da gestão, né. Minha expectativa com esse módulo vou pegar um pouquinho da fala do Kaique e da Bárbara, né? Eu acho que ele vai passar ali por tanto um pouco pela questão assistencial, porque talvez a gente possa ver gestões de processos, né? Mas que também pela gestão de pessoas, né? Vou puxar um pouquinho sardinha para o nosso TCC, para o nosso grupo, e que para mim, enquanto CIDOT, hoje a gestão de pessoas é até um calcanharzinho ali dolorido, porque às vezes ninguém entende ali de fato o que a gente tem que fazer dentro da CIDOT, né? Mas enfim, é isso aí. Espero conseguir aprender essa parte aí um pouquinho mais. Desculpa de novo pela câmera. Ó, Milan, professor, já está ganhando pontinho extra aqui, né? Vou falar da gestão de pessoas, Viu? o professor já anotou aqui, já botou um carimbinho e falou, olha só, excelente. Perfeito, Pamela. Vamos discutir muito, eu acho que vai ser muito bacana você trazer a visão também do DevStar, né? Para além dos que estão das nossas unidades aqui dentro da SES-DF, é importante também esse olhar do privado. Acho que vai ser uma troca muito importante. O Paulo pediu para falar, acho que ele está em deslocamento aí. Paulo, por favor, consegue? Oi, professor. Oi, professora, boa noite. Meu nome é Paulo Sérgio, sou um dos alunos que a senhora tem acompanhado no TCC. Eu sou enfermeiro, sou formado há 9 anos. Eu atuo há 11 anos já em controle de infecção hospitalar, então a minha experiência com controle de infecção começou muito antes, ainda durante a graduação. Assim, é uma área que eu sou apaixonado. Já fui gestor por 6 anos no hospital da Rede Doc, em Brasília. No último, há um ano e pouco, eu saí da Rede Doc para ir para o IC, porque eu tenho muita experiência com a parte de cardiologia, mas eu não tinha com a parte de transplante.
E eu fui para o IC com o intuito de aprender sobre transplante. E aí, logo quando eu estava chegando no IC, surgiu a oportunidade dessa especialização. E aí eu cresci, foi uma área que me interessou, é uma parte que eu estou me dedicando muito. É um mundo novo, mas é um mundo muito que me enche os olhos. Eu tenho experiência um pouco na parte de gestão, com essa parte de mapa estratégico e tudo, entendo um pouco. A minha dificuldade maior é com a parte de pesquisa, então na pesquisa com a senhora vai ser a minha maior dúvida. Mas é isso, não tenho dúvidas que, assim como a gente aprendeu no módulo anterior, esse módulo vai ser um módulo que para contribuir muito, a gente sabe que vocês são pessoas maravilhosas, estamos aqui para aprender, para somar. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Paulo. Sei de vocês estão no grupinho ali super dedicados, né? Vamos ter oportunidade de aprofundar isso também na segunda-feira, na orientação, tá? Mas que bom, o IC o IC é maravilhoso, acho que vai ser uma super contribuição também para a gente. Bom saber que você é da CCIH. Excelente. Essa multiprofissão, assim, a multiprofissionalidade aqui no grupo é fundamental. Quem mais? O que mais vem, gente? Senão a gente vai convidando. Boa, Karen. Boa noite, Karen. Boa noite, gente. Desculpa a câmera ligada. Ligada não, desligada no caso, né? Mas meu nome é Karen, eu sou enfermeira. Atualmente estou trabalhando no Hospital da Criança, de Brasília. Sou enfermeira navegadora no transplante de medula óssea. E é uma área que eu gosto muito, assim, que eu sou realmente muito apaixonada. E acho que pela matéria de gestão estratégica eu penso muito na questão de você ter estratégias, literalmente estratégias, para você atingir objetivos de melhoria em curto, médio e longo prazo, assim, né? E aí a gente fala em questão do transplante, então eu acredito que a gente vai aprender muito sobre os planejamentos, né? De como a gente pode fazer para poder melhorar a cobertura de transplante, e tudo que é relacionado, assim, ao sistema nacional. Perfeito, Karen. HCB também tem meu coração. Estava lá ontem, inclusive. A gente estava fazendo uma oficina de modelagem do serviço do Centro Especializado do Transtorno do Espectro Autista. Foi super bacana, um dia super rico. Foi bem legal. A gente usou uma metodologia de design thinking para fazer essa modelagem, foi muito legal. E, enfim, você disse uma coisa aqui que a gente vai falar ao longo do módulo também, né? Curto, médio e longo prazo, isso é muito importante. Quando a gente fala de gestão estratégica, é definir bem, né? E limitar. O que é agora, o que é da manhã e o que é depois de amanhã. Perfeito. Isso é muito bom ter você aqui também. Obrigada. Faltam mais 5. Falta mais 5. O time é de ouro, muito comprometido, e acho que nos deixa entusiasmado pela leitura que eles têm feito do curso também, né? Aline, eu sabia que você ia colocar a mãozinha, por favor. Josélia, você fez uma surpresa, hein? É a Mabela, sua companheira do módulo 2. Esconder o ouro, né? Quando tem um grande troféu, você deixa todo mundo aqui quietinho. Gostei, viu? Dá um medinho, mas tá. Vamos tentar superar o medo. Eu sou a Aline, sou enfermeira do Hospital de Planaltina, fim de mundo de Brasília, né? Depois da curva do fim do mundo. E atuei na Cidote até a pandemia. E depois a Cidote, não sei se lá teve Cidote, não, mas o grupo do WhatsApp, pelo menos, é Cidote. Tem só mesmo comunicação de zap com. Geralmente sou eu que respondo o NOPO, né? Porque ninguém lá responde. Aí, se eu estou em casa, eu procuro saber quem está no pronto-socorro e faço a comunicação. Mas acho que 2023, 2024, assim, foi um ou dois contatos, é mínimo. E a gente não tem estrutura de nada, não tem neuro, não tem tomografia, não tem 70 quilômetros base, e a gente peleja lá aos trancos e barrancos. E o curso está sendo bom porque a expectativa é reabrir a Cidote lá, já me convidaram, eu estou esperando liberar a carga horária para mim começar a trabalhar. Aline, que coisa boa. Você está onde hoje no HRPL? Em qual local? Eu trabalho no centro cirúrgico, no pronto-socorro. Tá.
Bom saber que você está aqui. A gente já vem trabalhando em possibilidades, inclusive, de expansão de carga horária, enfim. É bom até que eu vou conhecer mais da realidade também do outro lado. Que E a bom. gente vai usar as metodologias de gestão, inclusive, para isso. Como é que a gente faz quando não tem recurso? Porque tem hora que não tem, mas a gestão também pode ajudar nesse sentido. Então, vamos aplicar isso na prática. E na região norte não tem Cidote, Sobradinho também não tem, né? Estamos em conversa com a Débora, pode deixar. É. Acho que um aspecto importante que eu tenho destacado desse curso, professora, é a singularidade dele, né? A gente sai aí de um tema que é muito específico, que é a questão do transplante, mas a gestão e a gestão estratégica, ela é transversal a todos esses pontos, né? E a gente tem aqui aprendido e dialogado junto com os colegas, apresentado elementos e desenvolvido novas habilidades que tem feito deles também gestores. Eu tenho dito que gestor não precisa de cargo nem cadeira, né? A gente faz gestão em todos os espaços e com essas habilidades, com esse conhecimento, certamente repensar desafios e propor soluções tem sido a cada dia melhorado e é essa sinalização que eles têm nos apresentado aqui. E quem mais vem para nos falar? Jaqueline. Tá dirigindo não, né, Jaque? Desculpa, eu tô. Eita. Mas eu encostei aqui rapidinho, tá? Só não vou conseguir ligar Olha a câmera. para frente, não olha para a câmera. Não, eu parei celular. aqui. Não, parou, né? Tá bom. Eu parei beleza. aqui no posto. Tá bem. Então, desculpa, professor, mas hoje eu tive que ficar em deslocamento. Então, vamos lá. Meu nome é Jaqueline, eu sou enfermeira há 14 anos, tenho experiência assistencial de transplante de órgãos sólidos no ICDF, onde eu trabalhei por 7 anos. E trabalho hoje no Hospital da Criança há 6 anos com transplante de medula óssea. Fui navegadora, como a Karen, saí da navegação, agora estou na supervisão da unidade de transplante de medula e também faço parte da CIDOT de lá. Esse módulo, assim, eu estou bem ansiosa por esse módulo, porque falar de gestão, entender o macro, entender gestão de processos, gestão de pessoas, gestão de documentos, é uma coisa que vai me ajudar muito neste momento que eu estou e para o futuro, se Deus quiser. Então, acho que a gente vai crescer. Minha expectativa, assim, é ampliar o olhar, ampliar o horizonte, ver de fora para dentro, né? Tentar buscar, igual a Karen falou, atingir metas a curto, médio e longo prazo e com o ideal sempre de melhorar o sistema nacional, né? Trabalhar com os objetivos e a gente atingir essas metas, né? Tomara que a gente consiga. O meu TCC também, a gente vai trabalhar sobre instrumentos de análise de processos, só que na morte encefálica. Então, acho que vai contribuir bastante, com certeza. Excelente, Jaqueline. Já estou ansiosa para ver toda a tua experiência também. Muito bom estar no HCB, como eu falei, tem meu coração HCB. Vamos trocar bastante. E espero que você goste muito, te ajude muito o módulo, viu? Eu sou suspeita, porque eu estou com gestão há tantos anos e para mim, se falou que tem gestão no meio, eu já estou ali brilhando o olho. Espero que a gente consiga despertar essa paixão também, né, professor, neles? Eu acho que a primeira dose já foi aplicada e agora a gente vem, né, com a segunda dose e os reforços aí, eles já estão bem com pé também na gestão e principalmente compreendendo a importância da gestão em todos os espaços, sabe? Quem mais? Deixa eu ver aqui quem falta ainda. Eu Carol, vamos lá. Eu tô em deslocamento, mas dá para me falar. Então, meu nome é Carolina, eu sou enfermeira. Atualmente eu trabalho na Central Nacional como plantonista, na distribuição dos órgãos. E a minha expectativa para esse módulo, eu acho que assim, seria desenvolver a habilidade de um olhar crítico frente à gestão de pessoas. Tipo assim, focar naquele problema, no X da questão, num problema que, tipo assim, desencadeia vários outros. Como a Pamela falou, eu acho que é um módulo que vai ajudar bastante no nosso TCC, que é bem relacionado a isso. Eu acho que é isso. Perfeito, Carol.
E aí você já trouxe uma questão importante que é o seguinte: gestão, para falar de gestão, eu tenho que falar de gestão de pessoas, necessariamente. Não tem como eu fazer gestão de processos sem falar de gestão de pessoas. Não tem como eu fazer gestão de transplante sem falar de gestão de pessoas. Pessoas andam junto com processos, né? E a liderança vai fazer toda a diferença nisso tudo. Que bom, bom te ouvir. Espero que a gente consiga aí também te ajudar e eu te ouvir e aprender contigo também, tá bom? Sobre a fala da Carol, houve uma palavra que a gente usou muito no módulo 1 e eu acho que vai ser utilizada durante todo o curso, chama acolhimento, e se falar em gestão de pessoas também, essa palavra é muito chave, né, e além desse olhar crítico, tem que ter o olhar do cuidar também das pessoas, que elas é que, como a professora falou aí, pessoas e processos é quem rodam o mundo, né? E elas estando bem cuidadas e bem acolhidas, rodam ainda mais e com mais qualidade. Falta quem, gente? Falta o Leandro, com certeza. Não sei se o Leandro está conseguindo falar, Leandro. Já passei por. O Leandro está sem áudio hoje, né? Já passou por várias gestões marcantes. Vamos ler aqui o chat do Leandro e a professora comenta. O Leandro fala que já passou por várias gestões marcantes, que seja por aspectos positivos, que sejam por aspectos negativos. Hoje ele está sem áudio, mas eu entendo que talvez a expectativa do Leandro é compreender um pouco a questão da gestão estratégica e dentro dela, obviamente, aí os recursos, sejam humanos e demais recursos, e nesse segundo módulo nós vamos trabalhar e deixar eles muito afinados, né, professora, com todas as metodologias e todas as ferramentas para que a gente consiga apoiá-los aí nesse olhar na gestão, professora. Perfeito. Leandro, coloca para mim só a tua. Você é enfermeiro, é médico, e onde você está trabalhando também, tá? Para a gente saber. Leandro, sobre essa questão, a professora falou bem aqui. Quando a gente fala de gestão, tem experiências boas e ruins. E qual que é o nosso papel principal? A gente está aqui para entender como é que a gente pode usar isso de maneira favorável, né? Como é que a gente pode usar a gestão de uma maneira positiva. Porque nem sempre ela é usada da maneira como deveria ou com o potencial que deveria. Então, eu espero que você consiga, inclusive, levar para você também, para quando tiver experiências ruins, você também conseguir atuar de uma maneira mais, enfim, ajudando a gerar transformações. Eu acho que tem uma coisa do docente, né, e do discente, especialmente do aluno, que é muito forte, que assim, quando você tem um conhecimento, você passa a ser responsável pela transformação também. Então, acho que vocês vão sair daqui com um pedacinho a mais aí de conhecimento que vai ser importante para aplicar na prática. E vi aqui que está faltando a Bárbara. Leandro, acho que a gente vai ter oportunidade de falar um pouco mais, e aí a gente precisa lembrar do seguinte: ontem a gente até nessa oficina, né, professor, a gente estava começando lá e a gente chamou o Ministério Público para participar. E uma promotora fez uma fala assim que é fundamental, ela falou: olha, se o SUS ainda existe é por conta do trabalhador. E de fato são, né, as pessoas que fazem as políticas, as pessoas que fazem os processos. Não é a política que faz a coisa acontecer, são as pessoas, de fato. E aí a gente precisa usar a política a nosso favor também, porque o SUS é técnico-político. Ele não é só técnico. Existe um caráter de política também, né? E é uma política pública. Então, acho que, enfim, a gente vai ter momentos para aprofundar um pouquinho mais. Me conta só, se você, da tua profissão, se é enfermeiro, médico, o que que é, e onde você está trabalhando também. Tá bom, Leandro? Biomédico. Farmacêutico no Santa Lúcia, no Sara. Perfeito. Obrigada, viu? Sobre esse recorte que você relatou, né? Acho que é Guimarães Rosa que sinalizava que a gente tem estações e trens, né? E os trabalhadores são as estações, né? Os trens passam, vai e as estações ficam ali dando sustentabilidade, e é nesse mundo também que eu habito, de 22 anos de SUS e enfim, vendo muitas coisas passarem, mas uma coisa que a gente está trabalhando aqui com eles é que o elemento político é bom, tá, gente? Não é algo ruim. O ruim são, né, essas questões de politicagem, enfim, ali, mas o elemento político e da política pública tem que estar incorporado no nosso cotidiano e a gente cada dia mais se apropriar desses espaços para que a gente consiga mudar, modelar, né, e melhorar a forma com que a gestão ela é realizada. Acho que a Bárbara foi a primeira que falou. Foi verdade. Isso mesmo. Ó, verdade. Bárbara, Kaique, Pamela, Paulo, Karen, Aline. O Kaique entra por 2 dispositivos, aí o Kaique nos engana muitas vezes, porque ele entra por 2 dispositivos, então a gente pensa então que é isso. Uma pessoa mais. A gente tinha 13 pessoas, 2 antes mesmo de começar
não conseguiram, né? No primeiro dia já sinalizaram que não ia conseguir por impedimento de horário, enfim. E enfim, a gente segue aqui com os 11 guerreiros e guerreiras aqui. Por favor. Então foi todo mundo. Foi Tá todo faltando mundo. alguém? Não, Né? foi todo mundo. Tá, Não. tá certinho. Você quer que eu projete aqui o documento para a gente vai caminhando? É o projeto. Tá bem. Vê se vocês estão vendo para mim. Deixa eu projetar aqui. Dá para ver. Estamos Dá pra vendo, ver? estamos vendo aqui. Tá bem. Pronto. Dá para ler, né, pessoal? Eu consigo numa boa aqui. Estão vendo? Deixa eu só colocar minha câmera aqui para eu conseguir vocês me verem também. E eu falo com a mão, enfim. Ó, então, gente, a ideia é o seguinte, a gente trazer aqui agora um pouquinho do nosso plano de ensino, né, de como vai funcionar esse módulo. Então, como vocês já estão vindo do primeiro, vocês já conhecem da estrutura, eu vou direto, então, aos pontos principais, tá? Professor coordenador é o professor Anderson, que vocês já conhecem bem. Esse módulo, então, está com o professor Josélio e está comigo, ok? Vamos dividir, então, aí a condução de abril a junho, tá? Então, ele já está disponível no AVA, se eu não me engano. Acho que o professor Anderson já tinha colocado, ok? Nossa principal ideia aqui, eu não vou ficar lendo, gente, eu vou mais direto ao ponto e vocês fazem uma leitura depois, tá bom? É o quê? É falar de gestão estratégica. É falar de organização, é falar de fluxo, é falar de, enfim, de como o processo pode ser melhor gerido de maneira geral, especialmente com as ferramentas que a gente tem, né? Então, o que a gente pode fazer com essas ferramentas de gestão para ajudar no processo de transplante, tá bom? Então, a gente tem aqui alguns objetivos definidos, do nível de gestão em saúde, os principais métodos e ferramentas, e as aplicações, e aí a gente sempre vai falar do tripézinho, né? Do planejamento, monitoramento e avaliação, e na verdade ainda acrescentaria que a execução em si é meio que uma espécie de PDCA. Eu planejo, eu vou lá acompanhar, enfim, eu faço acontecer, depois eu vou monitorar e avaliar. Então, esses 4 pilares fundamentais, eles vão estar presentes quando a gente fala de gestão, tá bom? Eu vou pedir para vocês não olharem muito para cá, para essa coluna do instrutor, eu acho que a gente vai precisar fazer uma revisãozinha, tá? Mas aqui, o que é importante? Hoje é a nossa primeira aula, a ideia dela é que a gente apresente esse plano de ensino, e também o professor vai falar um pouquinho sobre o plano estadual de transplantes, né? Ele disse que já começou a falar disso com vocês no módulo passado, enfim, vai trazer o que mais for complementar. Aqui vocês vão ver sempre a referência vinculada, tá? Dos artigos que vão estar ali abaixo, vocês têm os números aqui, são uma referência, vocês podem ler todos, inclusive, se quiserem, e se tiverem disponibilidade. Se não, tentem pelo menos priorizar o que está aqui como referência. Tá bom? Na semana que vem, a gente tem uma aula de gestão estratégica e planejamento estratégico, tá bom? Para a gente já começar explicando o que é isso, como funciona esse pensamento, essa gestão, o que a gente está falando quando a gente comenta de estratégia, tá? A gente tem uma aula de Balanced Scorecard, que é um instrumento, inclusive, que a gente utiliza para fazer planejamento. É uma aula assíncrona, ok? E vocês já estão com material aqui de referência para vocês, tá bom? Até aqui alguma dúvida? Tudo certo? Não, tranquilo. Então, tá. Aqui a gente começa, onde está em verde, com a sala de aula invertida, que eu suponho que vocês já tenham tido no primeiro módulo, né, professor? Já teve? Sim, e muito, né, gente? Já estão bem treinados, então, em como funciona. E aqui a ideia é o seguinte, a gente fazer, então... Pode falar. Só uma dúvida, essa parte que fala da gestão estratégica, do planejamento estratégico, em conjunto com o BSC, é tudo na próxima aula ou serão cada turma com uma aula diferente? Aqui, ó, você pode se guiar sempre por essa data que vai estar aqui na frente. Na próxima aula, a gente vai falar disso aqui, gestão estratégica e planejamento estratégico, tá? Quando tiver um A na frente, é porque a aula é assíncrona. Significa o quê? Que vocês têm essa carga horária, que vocês podem dispor no momento que vocês entenderem que é melhor, e aí vocês vão ter um material para fazer este estudo, tá bom? Como a gente tem inúmeras ferramentas, inclusive se a gente fosse trazer todas, você pode botar um curso inteiro que a gente vai acabar, tá? A gente foi fazendo a escolha realmente daquilo que é mais relevante, prioritário, para trazer para a gente discutir em aula, e algumas a gente deixou assíncrona com uma carga horária complementar para vocês estudarem, ok? Tirou tua dúvida? Tirou sim, obrigado. Perfeito, então sempre olhando para cá, o S de síncrono, então a gente tem encontro. O A assíncrono não tem encontro oficial, mas vocês têm com material, tá bom? Então aqui a gente começa a análise de cenário com a matriz SWOT,
Matriz SWOT, gente, já vou adiantar, é base para qualquer gestão, é diagnóstico, é ferramenta inicial. Então, isso aqui é fundamental que vocês, enfim, todas as aulas são fundamentais, mas SWOT é a base inicial do processo, tá? Aqui já tem equipe 2, tá bom? Com a sala de aula invertida, então, quando tivesse aí, sala de aula invertida, ok? Aqui, no dia 29, a gente vai ter uma aula de gestão tática e gestão operacional, então a gente tem a equipe 1 e 3 para fazer o trabalho em relação a esse tema, tá bem? Aqui eu vou destacar, inclusive, que eu pedi para o professor para a gente fazer um ajuste e trazer esse tema para vocês, tá? Que é o quê? Gestão por competência e perfil de liderança. E muito por conta dos 2 grupos que a gente está fazendo a orientação. A gente falou muito sobre gestão por competência na primeira orientação, né, junto com o professor Anderson também. E a ideia é que a gente possa aqui, vai ser uma aula mesmo, e eu vou explicar um pouquinho mais para vocês sobre como funciona, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho do perfil de liderança. Você já tem aqui um referencial? Professora, só uma dúvida. Quando coloca assim, gestão tática e gestão operacional, 1 e 3. No caso, 1 é a gestão prática e o 3, gestão operacional. Isso? Vamos ver aqui que o professor fala assim, por se tratar deste tema em específico, eu acho melhor os 2 apresentarem com visões diferentes as 2 coisas. Porque gestão tática e gestão operacional, se for segmentar para falar, talvez não dê sequência. Porém, não sei como é que vocês estavam levando os demais módulos, então, professor, o que você acha melhor? Olha, a gente começou levando o primeiro módulo e aí foi uma coisa que os alunos, os colegas aqui sinalizaram que, olha, ficou muito puxado colocar muitas turmas para falar no mesmo dia, e aí a gente foi, né, diminuindo, né, esse ponto, e em cada aula a gente abordava uma turma, trazia a sala de aula invertida, e os demais ficaram como debatedores. Mas aí, 1 e 3 são grupo 1 e grupo 3. Eu penso que a gente pode, professora, não sei, separar um grupo falar do tático, outro do operacional e a gente fazer esse debate. Não sei o que tu pensas. Na verdade, eu acho que a gente até tá aqui, ó, fui por um caminho porque tá só o númerozinho aqui, não tá. Aqui é só referência de artigo. Vamos separar aqui agora, o que é cada um. Acho que foi até... Vamos deixar um para cada aula? Acho vamos até que deixar fica melhor. para cada aula, e aí a Perfeito. gente manda para vocês essa matriz já orientada de cada grupo que vai fazer na aula. Então, a gente promete para vocês que a gente coloca lá na plataforma, mas também no nosso grupo do WhatsApp, já esse ordenamento. Mas a gente poderia já dizer o seguinte, olha, a primeira sala de aula invertida está para que dia 24/4, né? Então, Vamos colocar grupo 1? Vamos colocar Mas grupo aqui, ó, 1. essas aqui já fecham 1 e 2, 3 e 4 na sequência? Isso, Pelo menos essa primeira, isso, para vocês já se organizarem por conta do prazo, né? Isso, acho que é ótimo. Ok? Então, vamos lá. Ó. Grupo 1, análise cenário com a matriz SWOT. Ok? Sala de aula invertida. Grupo 2, gestão tática e gestão operacional. Aí a gente tem uma aula aqui. E aí a gente vem para gestão de processos de trabalho no dia 13 de maio com o grupo 3, tá? Também sala de aula invertida, vai estar aqui, ó. Grupo 4, PDCA e método. Acabei de falar do PDCA para vocês, né? E ele já está aqui. Método de análise e solução de problemas, então, no dia 15 de maio, tá bom? Aqui na frente, lembrando, então, que são a referência dos artigos que estão aqui embaixo, tá bom? Não precisa se guiar só por eles. Vocês podem olhar para outros, também tem bastante material. E se precisarem, também nos peçam ajuda que a gente encaminha mais coisa, tá? Lembrem-se que, sala de aula invertida, se precisar, se tiverem dúvida de algum conceito, alguma coisa, pode acionar a gente também, ok? Depois, a gente tem aqui os 5 porquês da gestão e 6 M's de Ishikawa, tá? E aí entra naquela carga horária assíncrona, ok? Que vai ser a carga horária que vocês vão definir o melhor momento, mas que vai ter um material para vocês poderem estudar. Sugiro, inclusive, que acompanhem bem de pertinho também, são ferramentas muito utilizadas, tá? Na sequência, GUT. Vocês já ouviram falar de GUT, né? Gravidade, urgência e tendência. A gente usa muito na hora de definir o quê? O que a gente vai fazer primeiro? Quando a gente tem vários problemas, que é o dia a dia de todo mundo, né? A gente precisa definir as ações e definir o que vai ser prioridade. Então, a gente tem uma matriz específica que também vai estar aí com vocês, com uma carga horária complementar, tá bom? Na sequência, a gente tem gestão de logística, como um tema também em sala de aula invertida, ok? Gestão do relacionamento com clientes internos e externos, no dia 22 de maio, também com sala de aula invertida. Gestão de resultados e a gestão por resultados. E aí eu vou lembrar esse grupo aqui, porque foi o tema do meu mestrado, inclusive.
Lembrem de quando eu trazer a diferença. Qual é a diferença? Gestão de resultados, gestão por resultados, tá? Se tiver alguma dificuldade, me avisa que eu passo para vocês uma lista extensa de bibliografia. Indicadores de desempenho, mecanismos de controle, e aqui a gente fecha o pacote da sala de aula invertida. Aí eu vou propor aqui, professor, da gente fazer o seguinte, aqui a gente faz o contrário, 4, 3, 2, 1. Pode ser? Pode ser. Aí o grupo 4, vocês estão vendo que tem um intervalozinho, não vai virar a chave Isso. 4 e depois 4. A gente tem uma janela aí de, né, um momento aí de síncrono, né, que acho que dá esse espaço para vocês dar uma respirada. E aí, à medida que a gente vai conversando aqui, ainda hoje, a gente já projeta lá para vocês todo esse matriciamento e esse resumo, tá, gente? Já estou aqui em paralelo atuando nisso. Perfeito. E aqui, então, vocês já se planejam previamente, tem um mês pela frente, né? Então, dá para vocês organizarem melhor. Na sequência, a gente tem um professor convidado, que é, inclusive, excelente. Um professor que eu conheço bastante, que atua falando sempre sobre financiamento do SUS. Então, ele vem falar para vocês sobre o financiamento do SUS e também do sistema de transplante, tá bom? No dia 3 de junho. Depois, a gente fecha com outro professor convidado, que vai apresentar também, né? Eu acho que é a dissertação dele, alguma coisa assim, que é sobre o projeto de gestão de doação e transplante de córnea, já no finzinho do módulo, tá? No dia 5 de junho, e nesse mesmo dia, no final, a gente faz essa nossa avaliação do módulo, que é fundamental para a gente, esse feedback de vocês, de como foi, do que foi bom, do que pode melhorar, isso sempre é importante para que a construção seja coletiva, tá bom? Então, a gente fecha uma carga horária síncrona de 39 horas e a síncrona de 21 horas, fechando então esse módulo, tá? Aqui tem um cronograma de entregas, quando a gente vai dar nota até o dia 10 de junho. Na sequência, vocês têm um prazo aí de revisão de nota, então é importante a gente se atentar. Se houver necessidade, o prazo está aqui. Depois o prazo não dá mais, a gente tem que seguir os prazos da Escola de Saúde Pública, né? Então a gente tem que ser um pouquinho rigoroso com o prazo, tá bom? A gente cadastra as notas na plataforma até o dia 16 e entrega para a coordenação, ok? O que é importante? A gente está usando o tempo inteiro, gente, metodologia ativa. Especialmente quando a gente fala do ensino online, isso é muito importante. Então, eu sei que às vezes a gente olha e fala, nossa, a gente vai ter que dar aula, mas a gente não sabe. Mas é riquíssimo. Vocês vão aprender muito em pesquisar o tema, trazer para o debate e as equipes participarem como um todo. Então, é um método, uma forma, né, que eu acredito muito, inclusive, eu acho que tem dado muito certo de maneira geral. Aqui a gente tem, então, as avaliações, o controle de frequência, que a gente já faz pelo próprio Meet, né? Já estão no módulo 2, vocês já sabem como é que funciona. A avaliação também não muda, é a forma de avaliação, inclusive, do curso inteiro, né? Somativa, formativa e chega no desempenho final. E aqui o que é mais importante é vocês se atentarem em relação aos conceitos, tá bom? Para todo mundo aí ter seu diploma no final com tudo certo. As referências a gente colocou em números, tá? Então, elas estão em ordem alfabética, eu começo aqui com os números, e aí vocês vão olhar lá no módulo, então. Vamos relembrar aqui, quando eu venho aqui na tabelinha e olho, por exemplo, que a aula de gestão por competência é o 789, eu vou lá na listinha e vejo os artigos 789, e aí eu vou ter referências, ok? Aqui a gente colocou bastante coisa, então quem tiver animado, tem bastante material. Tem aqui, ó, 28 aqui entre artigos, capítulos de livro, enfim, decretos e coisas mais. Vocês têm aqui os nossos contatos, tá bom? Tem o nosso Lattes, quem quiser pesquisar um pouco mais, e-mail, enfim, tem um contato do professor, do meu e do coordenador também, e também do pessoal da coordenação da CPLE, da Escola de Saúde Pública, tá bom? Esse é o nosso plano, então, para as próximas semanas, para os próximos 2 meses. Nos próximos 3, na verdade, né? Abril, maio e junho, a gente fecha em junho. Alguma dúvida? Deixa eu tirar aqui para ver vocês. Dúvidas, pessoal? Algum ponto aí sobre a sala de aula invertida? Foi interessante. Na terça, professora, nós fizemos uma matriz SWOT com eles, para que eles conseguissem avaliar também aí, já para dar uma carinha de introdução a esse módulo, né? E a questão da sala de aula invertida, ela perpassou em algumas caixas, sendo um desafio, mas também uma grande oportunidade, né? Então, eles acharam desafiador, talvez a primeira vez que foram apresentados, incorporados nessa metodologia, mas também reconheceram muitos resultados e as oportunidades que a sala de aula invertida faz
para que a gente aprimore aí o conhecimento. Alguma dúvida, gente, do que foi pontuado por aqui? Ó, Pamela. Professores, eu só não entendi a parte da avaliação, porque no módulo passado a gente fez o portfólio, né? Esse módulo vai ter alguma coisa assim nesse sentido? É prova? Eu me fugi um pouco ali do cronograma. Professora Mabel, o módulo passado a gente fez um adicional, que além da avaliação ali, como está dada, né, da participação em sala, da frequência, enfim, da discussão coletiva, da composição dos elementos que tem sido apresentado em sala de aula, enfim, em sala de aula invertida, nós também colocamos ali um portfólio, né, que ele, adicionalmente, a gente deu um pontinho para quem fizesse a entrega no prazo, e prazo 1, e no prazo 2, que é do segundo lote, a gente deu o meio pontinho, né? Mas foi uma coisa que a gente pensou, e talvez foi inicial mesmo para o curso, né? Que era que eles fizessem análise de cada uma das aulas, com o olhar deles, o que foi aprimorado, o que não, uma coisa sumarizada, mas oportunidades e o que isso tem enriquecido o cotidiano dele. Então a gente pensou dessa forma, e então nada que tenha necessidade de ser reproduzido em todos os módulos, mas a gente fez esse portfólio nesse primeiro módulo, tá? Então só para dizer de onde veio a questão do portfólio, foi ideia nossa aqui, aí acho que a gente avalia, mas não há uma necessidade em todos os módulos ser o portfólio, tá? Uma dúvida. E aí, Pamela, como você perguntou, já aproveita para responder para mim, por favor. O que você achou de um portfólio? Te deu mais trabalho? Te ajudou mais? Na tua percepção, como é que foi a experiência? Então, dá mais trabalho, né? Porque a gente vai despender um tempo para aquilo, e que às vezes a gente até queixou disso. Muitas fraquezas foram ditas na avaliação do último módulo, que a gente não tem tempo. É claro que é uma ferramenta que posteriormente eu posso usar para mim, que vai me ajudar bastante, mas que dá trabalho, dá, né? Aí. Tá. E ele era cada aula? Não, era um no final? portfólio único, No que ele final. traria um resgate de cada aula, mas a visão do discente para o que foi visto em cada aula. A vida deles é corrida como tá o mundo, né? Então a gente pensou que ao fazer o portfólio, eles fossem resgatando elementos de cada uma das aulas na sua percepção. Mas enfim, foi. Dúvida, professor. Pois não. O módulo, eles fizeram uma avaliação só com portfólio ou teve outros elementos de avaliação? Todos esses elementos que estão postos no nosso segundo módulo foram considerados também. O portfólio foi mais um plus, né? Também aí para nota, mas uma leitura que a gente gostou muito do que eles apresentaram como percepção, e não para nós, para eles, sabe? A gente nem debateu e nem analisou o portfólio nas suas entrelinhas, mas era um diário de bordo de cada um deles. Posso fazer uma sugestão? Eu gosto da ideia do portfólio, a gente usa, inclusive, eu usei numa pós no Sírio-Libanense, achei muito legal. Faz a gente, de fato, Pamela, dá muito trabalho, concordo plenamente, mas é importante em relação, né, à reflexão mesmo, e a partir da reflexão a gente gera conhecimento. O que eu sugiro? A gente faz uma versão adaptada, pode ser? No final eu faço uma ferramentazinha em que eles tenham ali 3 perguntinhas para responder, e aí a gente faz como se fosse uma reflexão do portfólio, mas de maneira um pouco mais objetiva, que aí leva menos tempo dele, mas que ainda assim gera reflexão, que eu acho que é importante. Acho que, assim, se teve no primeiro, vale a pena manter. Minha sugestão é que a gente mantenha, mas nesse formato um pouquinho mais reduzido, para facilitar para eles. O que você acha? De acordo, sem problema, acho que é um bom caminho. Pronto, que aí fica, acho que mais equilibrado para vocês também, pode ser? Todos de acordo também? Fechado. Pamela, respondida então a tua pergunta? Sim. A gente sabe da correria, vocês têm muita sala de aula invertida, pode deixar, a gente faz uma coisinha ali no meio termo que fique bom e que gere também aprendizagem, tá?
Fechado. Então, professor, tá contigo, já que ninguém mais tem dúvida. Não, fechado, então, acho que tranquilo. Alguém, já que saiu da reunião, então, a segunda parte daqui foi algo que a gente viu muito, um pouco, e eles estudaram. A gente fez um exercício e hoje eu já ia pensar em algo, em falar algo, mas eu acho que pelo tempo, a gente ia falar agora do plano, gente, Plano Estadual de Doação e Transplante, né, foi algo que a gente pincelou muito no primeiro módulo. Eles estudaram aí os planos do Paraná, do Rio Grande do Sul. Também podemos ver que o Distrito Federal ainda está para a gente fazer. A gente tem a gente tem conversado muito com a Gabi para também apoiar, né, o plano distrital aqui. Eu sugeriria que a gente deixasse o pessoal descansar nesse susto que a gente já deu hoje de véspera de feriado, e aí a gente retoma na próxima semana aí já com trabalho mesmo ativo em cima da modelagem que a professora apresentou aqui. Enfim, eu gostaria de ir por esse caminho, sabe? Que acho que foi todo mundo meio um pouco pego no susto, mas foi bom que eu acho que a gente conseguiu atender aqui a expectativa, que era de uma apresentação, do repasse, de como a gente vai orientar o módulo, e conseguimos mitigar aqui, esclarecer as dúvidas apresentadas. Então, se ninguém tiver alguma dúvida, eu acho que a gente aguarda para a próxima semana para a gente começar para valer. Pessoal, alguma dúvida? Querem colocar alguma questão? Estão de acordo da gente encerrar a véspera de feriado mais cedo ou não? Sim! Aí, agora, tá vendo aí? E agora eles começam a abrir a câmera no final da aula. É esse movimento, sabe, professora? Professor, quero fazer um combinado e quero que vocês combinem todos vocês comigo, tá? Gente, dar aula com câmera fechada não dá. Não dá para não ver vocês, para a gente sentir como é que vocês estão, para saber se tá pegando, se não tá. Vamos combinar que, assim, nas aulas mesmo, assim, quando começar mesmo, vamos abrir a câmera, pode ser? Sim. Muito importante. Faz muita diferença. Vocês vão ter experiência, por exemplo, de fazer a sala de aula invertida. Imagine vocês falando com todo mundo de câmera fechada. É muito ruim. Então, assim, tendo esse combinado, eu estou de acordo de liberar todo mundo. Não, é seguir o que foi no módulo 1, todo mundo câmera aberta, né, gente? Vez por outra, num deslocamento ou outro, mas eles fazem igual o Paulo aí, ó, tá deslocando, mas câmera aberta. Fica tranquilo, Leandro. É óbvio, para quem puder, tá? Alguma questão específica, tá no plantão, tá numa situação mais difícil, tá tudo bem. Mas quem puder, fique com ela aberta. Combinado? Então é isso, pessoal. Bom feriado para todo mundo. Descansem. Semana que vem, vamos com tudo. Vamos lá. Já olhem para o material, a gente vai dar uma conferida se já está no ar, já vão estudando, já vão pontuando. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que a gente queira comentar, sinalizem lá no grupo e a gente vai construindo junto aqui o aprendizado. Boa Páscoa, né? Bom feriado. Feliz Páscoa, gente. Tchau, gente. Valeu. Tchau. Tchau, boa noite. Professor, deixa eu só falar contigo uma questão do Vamos, plano. deixa eu esperar ele Só o sair Leandro. aqui. Isso. Vamos parar a Eu acabei gravação de ver. Ah, sim, verdade, tem a gravação. Deixa eu parar aqui. Eu acabei de ver um trem aqui do plano.